Então vamos lá. Então o que nós vimos? Nós pegamos um programa, um ponto C, nós compilamos o ponto C para gerar o ponto O e nós pegamos depois os pontos Os e linkamos para gerar o programa. Isso daí, cara, esse é o processo que se faz nos programas em geral. Quando a gente está programando alguma coisa em C de um tamanho grande, de um tamanho razoável, o que se espera é que você faça isso e você quebre os arquivos. Aqui a gente vai fazer com um programinha pequeno, obviamente, que a gente não vai fazer alguma coisa muito grande, mas de novo aquela história. A gente está exercitando com coisas pequenas, sempre pensando que num dia você vai trabalhar com um programa com milhares de linhas de código, tá? Vamos fazer uma coisa. Vamos pegar aqui o ponto C. Ó, repara que o que ele está mostrando de saída é assim, ó. Eu coloquei ali, coloquei o 5, ele deu aquele 220. Vamos imaginar que eu queira fazer o seguinte, ó. Tá, eu vou mexer aqui não, eu vou mexer no... Alô, Oi, guys. Aí, beleza? deu uma caidinha. Tá, beleza, cara. A internet faz umas palhaçadas de vez em quando. O bom é que tá gravando. Acontece. Eu vou mudar o seguinte, ó. Em vez de ser vezes 42, eu vou colocar aqui vezes 100, tá bom? Beleza? Ah, você não tá dando muita coisa na sua tela, não. Tá zoada a tela? Deixa eu parar aqui, calma aí. Continuamos aqui, depois dessa quedinha na internet, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que eu fiz? Olha, sem nenhuma mágica, a gente não mexeu nos arquivos, eu acabei de mudar, ele ficou vezes 100, tá? Se eu rodar o programa e eu colocar 5, não, continua dando vezes 42. O que está acontecendo, Pedro? Qual que é o problema, Pedro? O que a gente tem A que fazer gente aqui, não Pedro? recompilou o código. A gente não... Bem, faltou a gente fazer isso. A gente Exato. mudou, é óbvio. Faltou a gente fazer isso. Agora sim. Não, Pedro? Como A assim? gente não gerou um novo programa. Geramos? Acabamos de gerar. Acabei de gerar o programa, tá aqui. Ah, mas eu não tenho que alterar o arquivo O em si, não tem que recompilar. Exatamente, faltou recompilar o ponto O, porque eu estou gerando o programa a partir do ponto O, mas o ponto O não foi recalculado. Eu continuo com o ponto O baseado naquela versão antiga do C, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recompilar o ponto O, beleza? Olha a ordem. Recompilei o ponto O. Eu não mexi no ponto. Eu não mexi no ponto. No M.C. Então eu tenho que recompilar o M.O? Não. Não, não preciso, porque eu não alterei nada, eu só recompilo esse programa. Já está aí uma vantagem. Imagine que você tenha lá milhares de linhas de código, certo? E você mexeu em uma parte só. Você só recompila aquela parte que você mexeu. Você não precisa recompilar todo o programa, certo? Aí agora eu recompilei o ponto O, que foi alterado. Agora eu vou linkar de novo os pontos Os no programa. E agora eu vou rodar o programa e agora tá certo. Tá bom? Se eu alterasse o M, vamos alterar o M agora, sei lá, vou colocar aqui muito diferente, vou colocar assim, ó. Certo? Vou colocar desse jeito. Então, o que eu tenho que fazer agora para conseguir o programa funcionar? Essa alteração. Agora vai ter que recompilar o ponto O no MC.C. Isso. Recompilo o M.O a partir do M.C. E o que mais? E agora gera de novo o programa. E agora relinko, vou linkar os pontos .os para gerar o programa, certo? Exato. Não preciso recompilar. Poderia recompilar o L1.o, mas seria desnecessário, tá bom? E aí eu vou rodar o programa e aí tá lá, beleza? Tá. Vamos só explorar algumas coisas, não é o usual, não é o que a gente faz, mas eu acho que ajuda a entender exatamente o que está por trás. Eu vou criar um outro arquivo aqui, que é o L2.c, tá? Nesse L2.c, eu vou criar uma função f de x, certo? Essa f de x, ela retorna, sei lá, x mais 1. Aí eu posso compilar o L2.c para virar o L2.o. Opa, certo? Compilei. Mas aí não tá estranho? Agora eu tenho dois Fs.
Como é que o programa sabe qual F que ele vai usar? É pelo que você linkou? Pelo que eu linkar. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar linkar os dois. Eu vou linkar o L1 e o L2, os dois pontos Os. O que vai acontecer? Ele fala, ó, tem mais de uma definição de F. Você tem mais de uma definição de F. Então, ele não vai continuar, porque ele não sabe, ele não vai escolher por você qual F que é para usar. Você colocou dois F, tem dois Fs nos pontos Os. Então, por isso, ele não vai continuar. Primeiro problema aí. Mas é fácil de resolver. É só eu tirar um dos Ls. Se eu tirar um dos Ls, tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Todas as funções estão definidas uma única vez. E ele funciona, tá? Se eu colocar agora para rodar o programa, ele vai estar usando o F da L2. Porque na hora de linkar, eu usei o L2.O, não usei o L1.O. Tá bom? Então, o que a gente vê com isso daqui? O processo de compilação e linkagem, eles são totalmente independentes, realmente. Você tem que fazer as coisas corretamente para que o negócio funcione, tá? Como eu falei, não é usual, mas existem algumas situações onde você ainda faz isso. Por exemplo, você tem duas versões da função, uma versão para depuração, uma versão para o cliente, uma versão premium, sei lá. E aí você quer ver qual versão da função que você vai colocar no programa. É só você escolher qual ponto O que você vai colocar na hora de você fazer a linkagem. E aí você pode ter várias versões implementadas, e aí você usa uma delas para fazer o seu programa rodar, para você linkar e montar o seu programa, tá bom? Não é tão comum isso, mas é possível. Eu já vi situações onde isso aí era bem interessante. Eu tinha uma versão para depuração e uma versão que era a versão de fato que ia rodar, que era mais rápida, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Acho que não. Não? Tá. Tudo certo. O que eu vou fazer aqui, olha? Nossa, eu tô falando assim. Diga, garoto. Por exemplo, tem algumas linguagens que eu poderia fazer algo como L1.f de x, especificando de qual arquivo que para ele pegar o F. Tá? Você não tem isso? Não, não tem. Você quer dizer, tipo, eu quero usar uma função que está dentro de um ponto O específico, e na hora de chamar a função eu quero dizer qual é esse ponto O. Uhum. Não, não tem. Não tem, e você sabe por que que não tem, né? Que é mais rápido. Porque isso é frescura, cara. Frescura. Isso aí é coisa de quem não sabe de onde que tá vindo as funções e fica com esse negócio aí de math.str. Você tem que saber de onde está vindo as coisas. Porque no final, para o computador, ele só dá conta de um ponto F. Quando a linguagem faz isso, a linguagem ela fala, tá, eu vou dar um jeitinho para ele aqui, tá? Eu vou deixa ele esse F, deixa 3, 4 Fs aí, eu vou dar um jeitinho para escolher. Perde esse tempo. Quando você tem mais de uma versão, ajuda. A maior parte das vezes você não tem. Então não é tão bom assim, tá? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Ah, tudo bem, Matheus? Tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Repara que eu até reconheci a voz já, hein? Olha só. Então, Que avanço. Ó, o que eu fiz? Eu apaguei o L2, que não servia para nada mesmo. Eu vou fazer aqui na linha de comando. Olha só o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou usar, não vou ser tão corajoso a ponto de apagar, mas eu vou tirar desse diretório os pontos Cs. Mandei para um diretório temporário. Olha o que tem agora nesse diretório. Aí eu vou apagar o programa. Só tem os pontos Os. Tranquilo? Só tem os pontos Os. Não tem nenhum código fonte aqui. Não tem nenhum ponto C nesse diretório. Tudo bem? Está tudo perdido? Jamais conseguirei fazer um programa a partir disso? O que você Acho acha? que não. Acha que não? Acha que eu jamais conseguirei? Não, acho que não está tudo perdido. Acha que não está tudo perdido? Acha que eu tenho um problema ou não tenho um problema? Olha, minha intuição diz que você não tem um problema. Não tenho um problema. Eu não aconselho vocês apagarem os pontos C depois que vocês compilam, mas se você apagar o ponto C e você tiver o ponto O, você ainda consegue gerar o programa. Porque para gerar o programa você só precisa do ponto O, você não precisa mais do ponto C, tá?
Aconteceu, eu sei de casos, por exemplo, que acontece isso, de ninguém mais tem o fonte do programa, só tem o objeto. Só tem o objeto, ninguém mais tem o fonte, ninguém mais consegue alterar o programa, porque só tem aquela versão ali, tá? Mas a gente vai fazer, ó, gcc-o prog l1.o m.o. Tá lá o programa. O que o programa faz? Bem, temos que rodar para descobrir. É isso, ele multiplica por 100, porque é o que tem lá no L1, provavelmente. Eu não sei. Eu não sei e não tem mais como saber o que tem dentro desses programas aqui. Tá bom? Isso é uma outra coisa interessante. Eu vou trazer de novo lá, a gente normalmente não faz isso, tá? Eu vou trazer de novo lá o L1, que eu coloquei lá no temporário, e o M.C, e a gente vai fazer o nosso último passo, que eu acho que é bem legal. Sim. Eu vou apagar o programa. Se eu tentar compilar o M, se eu tentar gerar o programa gcc-o prog a partir do m.o, você já consegue prever o que ele vai reclamar? De que a função não é definida, ela é declarada, mas não é definida. Qual função? A F. A F. É isso. Certo? A F não está definida. Agora, e se eu tentar o contrário? Se eu tentar fazer o GCC, vou gerar o prog a partir da L1. A L1, repara que a L1 não chama ninguém. Ela é totalmente independente, ela não chama nenhuma outra função, então a L1 está perfeita. Ela não depende de ninguém. Ele vai reclamar ou não? Olha, eu acho que sim, porque não tem um main. Porque não tem o main. Exatamente. Para gerar o programa, ele precisa do main. Certo? Ele precisa do main. Então, se você só usar o m.o, ele vai falar que não tem o f. Mas porque o m.o fala do f. Certo? Não é o m.c, mas não, é o m.o que fala do f. Mas se você tentar compilar o L1.o, ele fala do main. Porque todo programa tem que ter um main. Tá bom? Então a gente já viu isso. Então se eu quiser compilar, vai ser gcc-o prog l1.o m.o. E agora eu tenho o programa. Vamos lá. Última coisa que a gente vai falar nesses carinhas aqui, que é digno de nota. De novo, a gente começou assim. Qual que era o problema aqui? Aí é que a F não está declarada. Declarada. Quando a F não está declarada e você tenta compilar, cadê? Esse aqui. Repara que ele dá um warning e ele fala: eu vou fazer uma declaração implícita. Isso aí é uma coisa que C faz desde que C é C. Ele sempre assume o seguinte: se o cara está falando de uma função, essa função não existe, não foi declarada, eu vou assumir que essa função recebe um inteiro. Por isso que funciona aqui também, certo? Por isso que funciona. Se eu mandar gerar o programa, cadê? Perdi o comando do programa. Aqui. Ele não. Por quê? Não, esse é o É L2. verdade, é o L2, não é o L1, é o L2. Tá aqui, ó. Ele compilou, funcionou perfeito. Por quê? Porque o GCC tem essa pegada. Sempre que ele vê uma função que não foi declarada, ele fala assim, cara, esse cara deve estar falando de uma função inteira. Porque lembra que o inteiro é o cara, é o tipo padrão do programa. Então ele fala, esse cara deve estar falando do inteiro. Então ele declara implicitamente a função. Nunca é uma boa ideia. Nunca é uma boa ideia você deixar que ele declare implicitamente. Porque pode ser que você tenha surpresas depois. Em geral funciona, mas não é um bom sinal. Se você esqueceu essa, o que custa você ter esquecido outra? Então declare todas as suas funções, tá? Só que daí, a única coisa que a gente faz aqui é declarar o f. E aí vem a outra coisa que a gente vai fazer, que é a gente não vai declarar o f aqui. Nós vamos declarar o f em um outro arquivo, que vai ser o l1.h. L1.h. No L1.h, eu vou colocar só a declaração do f. Tá? Só a declaração do f. Aí, a gente vai tentar compilar o m.o. Continua do mesmo jeito, mesmo problema. Não é porque tem um ponto h com a declaração do f que o GCC vai saber o que fazer, tá bom? Isso não muda nada. Porém, o que a gente vai fazer? Vamos lá.
a gente vai fazer o seguinte, olha. Include L1.h. Tem essa diferença das aspas que eu vou falar daqui a pouquinho, mas é basicamente isso. Include L1.h. Agora, eu vou compilar o m.o. Ele compilou. Sem nenhum warning. Então tá tudo bem. Ele achou o F, que está dentro do include ali. Do header. O ponto H é de header. De cabeçalho. A gente chama isso aí também de arquivo de cabeçalho. Tá bom? Agora, tudo voltou como era antes. Eu posso compilar. Tá bom? Olha aqui. O que tem dentro desse L1.h é somente a declaração do F. Poderia ter outras coisas lá dentro, mas nesse caso tem só a declaração do F. Tá? E isso daqui normalmente é o padrão. Quando você vai compilar as coisas em vários arquivos, o que você faz? Você tem, vamos lá, aqui o que nós temos? Nós temos o L1.h, que é o cabeçalho do arquivo. O que você coloca aqui? Você coloca as declarações das funções que vão ter no arquivo. Só as declarações, mais nada. Nunca coloque a definição da função dentro do L1. A menos que seja um inline e tal, mas se você estiver trabalhando com inline, você já está no módulo avançado lá na frente, e com certeza você não está ainda, então não faça isso. Você não é para fazer isso. Não coloque a definição da função no ponto H. Coloque a declaração da função no ponto H. Depois você tem o ponto C. O ponto C, ele vai definir a função. Ok? Todo mundo que precisar das funções que estão no L1.c, antes inclui o ponto H. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui, vamos criar uma L3, só para não confundir com a outra. Imagine que eu quero fazer o seguinte, aqui eu tenho uma outra função, e essa função, sei lá, é a função g. A g ela recebe 2 parâmetros. E o que a g faz? A g ela retorna o f de x mais o f de y. Certo? É isso que a função g faz. Aí eu pergunto, eu estou usando a f aqui nesse L3. Mesma coisa acontece. Se eu for compilar ele, ele vai falar, cara, tem uma declaração de uma f aqui que eu não sei. Como é que eu faço para ele não reclamar da declaração implícita do f? Inclui o header. Inclui o header. É o L1.h. Tá aqui. Isso. Agora, se eu mandar compilar, o L3.o a partir do L3.c, tranquilo, sem problemas. Aí, mas aí eu quero usar o g lá na main. Aqui eu quero usar o g. Então eu vou declarar aqui um z, que vai ser o g de x e y. E eu quero dar um printf na z. Certo? Quero dar um printf na z. O que a gente faz agora? A gente vai ter que colocar a declaração da G no cabeçalho. Então a gente vai incluir o L2. Isso aqui tem o potencial de dar um problema, a gente vai falar isso na próxima gravação, mas por enquanto deve estar tudo ok. Vamos compilar. Ah, não, que viagem. Você falou e eu acabei te ignorando. Faltou a gente criar o L2.h, né? O L3.h. Isso. A gente não criou o L3.h. Então não existe, por isso que ele está falando, está reclamando. Ele tem razão. Temos que criar o L3.h, que é onde a gente vai colocar a declaração do G. Mas por que ele não pode colocar a declaração do G dentro do L1.h mesmo? Porque onde é que vai estar a definição do L1, do G? Dentro do L3.o. Então você espera que as declarações estejam no L3.h. Você pode colocar, mas você deve? Não. Você pode ter um ponto H só com todas as suas funções, depois um monte de ponto Cs declarando. É uma boa prática? Não. A prática é, para cada ponto C, tem um ponto H. Aliás, às vezes você tem mais de um ponto H para um ponto C. É mais isso do que o contrário. Tá, beleza. Tá bom? Então deixa eu parar aqui que já ficou bem longo.